Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, apresentando o programa Momento Saúde com Paula Riolfi. E hoje eu tenho uma convidada para lá de especial, a nossa querida Gláucia Lessa, que vai falar um pouco sobre a auriculoterapia e as suas propriedades, como que auxilia nas doenças importantes. Muito obrigada pela sua presença, Gláucia. Olá, Paula, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco, espero que todos que nos acompanhem tenham um pouco de informação sobre aurículo e possam, então, entender o que isso funciona, como funciona, para quem serve e todos os seus benefícios. Ótimo. Então, Gal, vamos começar com uma pergunta crucial. O que é auriculoterapia? Bom, vamos lá. A auriculoterapia é um tratamento milenar. Ele foi instituído na China há mais de 5.000 anos. E o que a gente sabe da aurículo é que nos primórdios chineses não haviam remédios, assim como não havia no mundo todo. E os chineses desenvolveram, através de uma técnica de agulha, então acupuntura, acus de agulha, puntura de punção, colocar uma agulha em algum lugar do corpo que, segundo estudos, você estimula, você traz uma estimulação corporal de energia. E é correto, então, a gente ler nas literaturas, por exemplo, eu dizer que aquela orelha que vai ser trabalhada, ela serve como um mapa? Sim. Ela serve como funcional? Existem realmente alguns pontos que estão correlacionados para poder fazer essa terapia? Sim, na verdade o que acontece? Assim como o corpo, ele possui os órgãos internos e externos, o maior órgão do corpo é a pele. A pele, ela é ungida, ela é toda determinada de energia, de pontos. Esses pontos, eles são interligados. Então vamos pensar assim, eu bato o dedo do pé. Como é que eu entendo? Como é que o cérebro entende que eu bati? A correlação, né? Exato, para promover a sensação da dor. Quando eu bato esse dedo, eu estimulo através do sistema simpático a sensação neural de dor. E o cérebro devolve para o dedo a dor. Então, quando eu olho para uma orelha, eu enxergo que dentro desta orelha existem os pontos energéticos, assim como tem na perna, no pé, no tronco, no abdômen. E por que na orelha, Gláucia? Então... Isso que eu queria saber. Por que não pode ser no nariz? Isso é bacana, porque quando existe um estudo chamado estudo dos meridianos, o que é isso? O chinês descobriu que a orelha é extremamente vascularizada. E dentro desses vasos eu contenho estímulos. Pensa num feto, num bebezinho. Quando eu olho para a orelha anatômica, eu enxergo esse bebê de cabeça para baixo e dentro dele todos os órgãos humanos. Nossa, que interessante. Então tudo científico. Sim. Não tem nada assim aleatório, é tudo programado cientificamente para fazer aquele tratamento funcionar. Exatamente. O Gláucia, uma pergunta que não quer calar. É uma terapia alternativa ou tem um outro nome que a gente utiliza agora? Porque a gente chamava de terapia alternativa, né? Sim, até a década de 90, essa expressão foi muito utilizada no mundo todo. E através de estudos científicos, no Brasil, um dos carros-chefes é a USP e a Unicamp, a gente determinou isso no mundo como um todo, Paula, que alternativo é aquilo que eu faço quando eu não tenho uma outra opção. Entendi. E, na verdade, o que a gente está falando é de um tratamento de medicina complementar, não alternativo. Eu complemento o tratamento. Eu faço junto com o tratamento, no caso com remédios, eu faço junto, sim, paralelo. Sim, porque você vai perceber que existem patologias que eu não posso abrir mão do tratamento alopático. Sim, Vamos sim. dar o exemplo do câncer. Sim. Né? Uma pessoa em franco tratamento para um problema de câncer, ela vai fazer químio, ela vai fazer a rádio. E os sintomas que aparecem como reações adversas. A profilaxia daquele tratamento, então. Exato. Pensa que eu me submeto a uma quimioterapia e tenho muita náusea e vômito. Que é o normal, né? Eu não preciso ficar só nos medicamentos de farmácia. Muito, né? Dá até uma intoxicação, né, Gláucia? Ficar fazendo
tanta coisa, tanto remédio ao mesmo tempo, né? E você percebe que o paciente ele vai ficando intolerante, porque o organismo ele absorve o medicamento, mas junto com a propriedade necessária, ali vem outras coisas. Ali vem os conservantes, os acidulantes, matérias-primas para o medicamento que eu não preciso. Entendi. Então, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre essa terapia que chegou com tudo para auxiliar a gente aí no mundo moderno. Sim, vamos lá. Até já, gente. Gente, voltamos aqui com a nossa querida Gláucia Lessa, falando de um assunto, auriculoterapia, que para mim está sendo assim um aprendizado. Eu já estou assim me sentindo muito melhor em saber que existe um tratamento com essa importância. Gláucia, me responde uma coisa. Existe uma sequência? Por exemplo, eu chego hoje para fazer um tratamento desse porte com você. Existe uma sequência dentro dessa orelha que eu tenho que seguir ou eu vou direto para aquele ponto específico da minha patologia em si? Vamos lá. Entenda que aurículo é um tratamento, assim como você hoje vai no médico e numa primeira consulta você faz uma anamnese, que você conta para o médico o que você sente, qual é a sua necessidade. O terapeuta que promove a acupuntura auricular faz a mesma coisa. Quando você chega no consultório, há uma série de perguntas que precisam ser feitas para ser determinado num primeiro momento um protocolo de atendimento. Neste protocolo, a gente vai escolher quais são os pontos necessários a serem trabalhados. A pergunta sobre existe uma sequência? Não, existem protocolos. Então, eu particularmente primeiro coloco pontos cibernéticos. São 4 pontinhos que quase em todo o tratamento vai estar presente. E, a partir do cibernético, eu vou usando a necessidade do paciente para colocar os outros pontos. Entendi. E a gente consegue entender também que esse tratamento integrativo, ele auxilia muito para distúrbios psicóticos, tratamentos de ordem psiquiátricas de um modo geral. O tratamento ele é muito eficiente nesse sentido de sintomas mesmo emocionais. Você acha isso importante ser dito? Sim. Acredito que hoje 60% das pessoas que procuram a acupuntura, a auriculoterapia, elas vão por necessidades de dores físicas e de distúrbios emocionais. Hoje, a quantidade de paciente que nos procura por ansiedade, por estresse... As doenças do século, exato, né, Gláucia? Que assim, entenda que há necessidade de um médico psiquiatra sempre estar acompanhando um paciente. Num determinado momento, a terapia complementar ela é importante, primeiro, porque em algum momento você espera um desmame. Esse paciente que faz uso do medicamento, ele não vai usar remédio a vida toda. Nem pode, né, Gláucia? A não ser que sejam casos específicos, né? Isso. Se a gente estiver falando de esquizofrenia, de transtorno bipolar... Paciente com quadro de internação constante. Isso, perfeito. Agora, se estamos falando de pacientes que estão passando por um processo de ansiedade, por um processo de estresse, ele vai desmamar do medicamento. Só que, Paula, no dia a dia, você concorda? Quem de nós não passa as nossas gasturas, as raivas momentâneas? E como a gente lida com isso, né? Isso. Cada um lida com o sofrimento de uma maneira muito peculiar, né? Sim, e a terapia nos ajuda hoje a diminuir esse peso do cotidiano. Então, algumas pessoas procuram reiki, outras pessoas procuram shiatsu, outras pessoas procuram auriculoterapia, assim como aroma, florais de Bach e tantos outros que vieram. Hoje, o Sistema Único de Saúde, ele complementa a saúde com 18 tipos de terapias complementares. Mas me fala isso, então quer dizer que o Sistema Único de Saúde reconheceu o tratamento como uma situação de emergência realmente? Sim. Ele incluiu isso no Sistema Único de Saúde? Por 2 fatores, Paula, assim, sejamos francos. O que faz com que o governo pense na população, se a gente pensar num
todo em saúde, para dinamizar um outro tipo de serviço, é baixo custo. Ele quer, lógico, ele quer Se a gente diminuir os gastos, né? Assim como as internações, o Sim. uso de medicamentos. Existe uma estatística muito recente na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, que durante 1 ano de atendimento com acupuntura, seja ela auriculoterapia ou acupuntura feita pela mão, pela cabeça, em outros pontos do corpo, a economia chegou a 70 mil medicamentos, 70 mil comprimidos então, deixaram avanço, de né, ser Glaucia? gastos. É um avanço para a gente que isso perpetue por todo o estado, por todo o país, para a gente conseguir, além da qualidade de vida, a diminuição dos gastos que pode ser usado para outra situação, né? Eu falo como terapeuta, a minha formação é enfermagem, eu fiz faculdade de enfermagem e há alguns anos você percebe que as pessoas, elas tratam a doença, mas elas tratam o sintoma, na verdade, Paula, elas não tratam a causa. Como uma terapia psicológica, por exemplo, né? Precisa achar dentro da pessoa qual é realmente aquele problema. Porque a partir do momento que você entende que o corpo humano, ele é uma engrenagem e essa roda tá parada ou ela tá rodando, ela vai e vem e a pessoa não sai desse ciclo de dor, de sofrimento, de estresse, a partir do momento que você trata a causa, você faz com que as coisas fluam para o ser humano de uma forma mais rápida. Então, no próximo bloco, Glaucia, vou deixar uma questão para você. Eu posso trabalhar essa terapia alternativa, integrativa, complementar com luto? Daqui a pouco a gente vai ouvir a resposta da Glaucia. Voltamos aqui com a nossa querida Glaucia Lessa, falando sobre a auriculoterapia. E a pergunta que ficou para ela no bloco anterior foi a seguinte: um paciente que teve uma perda recente, aquele sentimento de sofrimento mesmo, tristeza abundante, chega na Glaucia e quer tratar aquilo como uma terapia complementar. Funciona, Glaucia? Sim. Vamos falar do luto? Quando eu passo por um processo de perda, quando você tem o luto, a perda física ela é momentânea. Ou num acidente, ou numa doença crônica, você chega ao momento crucial em que o corpo físico vai embora. Então você se despede no velório, você enterra aquela pessoa e você trabalha com a ausência física. O problema maior para o ser humano é a dependência emocional daquela pessoa que se foi. O que aquela pessoa agregou, o que ela fez na sua vida, qual o grau de importância dela. Então, o luto ele tem 5 fases. Quando nós chegamos na fase da aceitação, que é a última fase do luto, você percebe, e assim, Paula, entenda que o tempo ele não acontece para todo mundo da mesma forma. Sim. Tem pessoas que durante o decorrer da doença, ela já vai se preparando. Ela antecede o luto, né? Ela vai vivendo aquele sofrimento um pouquinho por dia, como se a perda estivesse chegando perto. E existem pessoas que demoram anos, porque quando ela chega na aceitação, ela volta para a fase da raiva, ela volta para a negação. Então, hoje, tratamentos complementares são tratamentos de equilíbrios de energia, de autoestima e trabalhar essa memória com leveza. A gente sente saudade sem sentir dor. A gente sente a ausência sem sofrer pela ausência. Porque aquela vida que se foi, o corpo físico não volta. Mas eu não preciso enterrar com ela as lembranças. Então, o tratamento complementar, ele faz com que aquilo que está dentro, guardado, dentro da gaveta do cérebro e que está trazendo sofrimento, ele venha para fora, ele submerja, para que eu possa então trabalhar esse sentimento e a pessoa entender que quem foi embora deixou um legado, deixou uma história e é com ela que a gente vai viver. Então essa terapia complementar, Glaucia, ela trabalha momentos que aconteceram agora. Eu trabalho com patologias crônicas importantes. Eu trabalho com uma gama, então, espetacular de público, né? Eu auxilio uma população que está sofrendo muito grande.
Minha pergunta para você é, com que idade? Porque a gente começa a sofrer muito cedo, começa a ser feliz muito cedo, começa a transportar as nossas emoções muito cedo. E com que idade eu posso trabalhar através desse tratamento complementar? Eu vou contar para você a experiência que eu tenho. Eu trato crianças a partir de 2 anos. Olha, que bacana. Que geralmente começam com quadros de alergia, alergias respiratórias, intolerâncias. E trato pacientes idosos com a sensação de angústia e abandono. Eu imagino que sim. Os pacientes que ficam em casas de repouso, as pessoas que têm dor crônica. Você consegue, numa gama de atendimento, até porque, Paula, eu trabalho com auriculoterapia, mas eu também uso uma outra forma complementar também de terapia, que é aroma. E um dia, quem sabe, a gente fala disso. A gente quer saber muito, então, lógico. Através da aurículo, você consegue trabalhar tanto a parte física, sensitiva de dor, quanto a parte emocional, que é aquilo que a gente está aqui colocando. E pode trabalhar a família toda. Sim, na verdade você percebe, a maioria dos pacientes que buscam tratamento, eu vou te falar dos adolescentes, que é um nicho que eu trabalho bastante. Hoje, eu tenho, a cada 10 pacientes adolescentes, 9, eu faço a primeira consulta e a mãe sempre está lá junto. E a mãe conta toda a visão dela do que foi a pré-adolescência, a primeira infância, para que a gente possa então tratar e determinar um tratamento mais específico. Logo depois que a mãe sai, Paula, é muito comum, numa segunda consulta ou no finalzinho da primeira, que eu fique sozinha com esse adolescente para colocar os pontos, explicar os materiais. Coitada da mãe, né? Aí então, a mãe... E são 5 minutos que valem por 1 hora. Eu acredito que sim. Porque eles contam tudo aquilo que a mãe já explanou sob o foco do olhar deles, né? Sob o sentimento deles. E coisas que para a mãe teve peso, para eles não tem. Sim, e coisas que ficaram despercebidas para ela, para eles tem um grau de importância que você precisa entender e valorizar. Porque muito daquilo que a gente vê hoje, da angústia da adolescência, na melancolia, as pessoas determinam que aquela pessoa, que aquele ser humano, ele está ansioso e depressivo. Depressão é uma doença séria. E agora está muito casual, né? Pessoas têm depressão. Exato. E a gente começa a perceber que todo mundo virou psiquiatra, né, Glaucia? Que já olha, não, é depressão. As pessoas, elas são determinantemente apontadoras de patologia. Sim, né? Isso é com CRM, né? A pessoa, você fala, os médicos que não têm formação de academia, né, de escola, tentando tratar saúde. Não tem jeito, não tem jeito. No próximo bloco, a Glaucia vai dar uma explanada geral para as mamães, para os papais que estão aí acompanhando o nosso programa, e eu acho que não dá para perder. Fica ligado. Voltamos aqui para o fechamento do nosso programa. Aproveitando já para agradecer a presença da nossa querida Glaucia Lessa, que hoje colocou para a gente informações valiosíssimas. E ela vai agora dar um recado para os pais, um recado de terapeuta para os pais que estão aí perrengando. Vamos ouvir o que ela tem para falar para a gente. Paula, ao longo desse tempo que eu trabalho com terapia, você observa que muitos comportamentos eles são causados e eles são gerados porque a família, na verdade, tem uma necessidade de pular etapa, desde a criança pequena que ganha aos 2, 3 anos um tablet, um celular. E hoje o que a gente vê é que a criançada, eles têm uma necessidade de consumo muito grande e eles não são frustrados, né? Dentro e na medida do possível, as famílias, na presença, na pessoa do pai e da mãe, eles fazem com que essa criança tenha contato com um universo que todos têm, porque ela precisa fazer parte. E o que a gente percebe é que se não houver limite, que se não houver amor e atenção, nada disso dá certo, porque a pessoa vai sobreviver, vai passar a etapa e vai crescer só consumista. É esse ser humano que a gente quer no mundo? Então,
eu reflito porque tenho 2 filhas. Sempre olho para elas e pergunto que ser humano a gente vai deixar. Porque nós vamos embora. E naturalmente que a gente vai embora antes deles. Então, que pessoa você quer deixar para o mundo? Você quer deixar uma pessoa pronta, forte, firme, capaz e autônoma? Faça desde pequeno. Faça na etapa. Faça naquilo que ele é capaz de responder. Com amor, né, Gláucia? Sempre. Eu falo que não há necessidade de gritar, mas há necessidade de ser firme. Não há necessidade de espantar, mas há necessidade de mostrar que existe regra. A regra da sua casa, ela pode não ser a regra da minha e pode não ser a regra da casa dos amigos dele, mas na sua casa é assim que funciona. E funciona porque você os ama. E funciona porque você quer o melhor para eles. Um dia eles vão entender. E, na verdade, vão replicar. Sabe quando a gente fica velho, né? Depois dos 40, que você fala assim, gente, eu não queria ser a metade da minha mãe. Você é a sua mãe piorada. Você é um pouquinho pior. Só que se você olha para trás e você percebe que não gostaria de ter sido e que o resultado é fantástico, você não errou. Mesmo querendo fazer diferente, mesmo pulando um caminho alternativo, o resultado foi bem bacana. Saúde mental, Paulo, é tudo. Tudo. A saúde física é importante, porque é ela que nos mantém de pé. Mas o que nos faz seguir é a saúde mental. Eu vou falar uma frase curtinha do Matheus Pérez, que eu acho fantástica. Se você não consegue fazer tudo, faça tudo o que você puder. A gente não precisa saber fazer tudo. A gente não precisa querer abraçar o mundo com a perna. Desde que tudo aquilo que a gente fizer, a gente faça com dedicação. Que tudo aquilo que a gente fizer, a gente faça com amor. E se a gente está falando de filhos, vamos olhar com carinho para eles. É uma fase que não volta. E as gavetas que eles forem colocando o sentimento de tristeza, de melancolia e de perda, um dia elas vão abrir. E quando abrir, será que eu preparei essa criança para viver com isso? Porque frustrado, Paula, todos nós somos, né? Na fila do banco, no caixa eletrônico, no trânsito, na casa da gente, com seu chefe, no ambiente da escola, todo mundo é. A questão é, ninguém vai ficar livre da frustração. Como é que eu trabalho com ela? Como que eu vou lidar com isso, Exato. Né? Finalizamos, então, a nossa entrevista com um bloco, assim, emocionante. A gente tem que segurar para não se emocionar, porque quando fala de filho, a gente fica mexido, né? Gláucia, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Eu espero que você possa, dentro da sua agenda, voltar para falar para a gente sobre os olhos, sobre como funciona, porque realmente deu para ficar muito claro que é uma terapia complementar de excelência. Muito obrigada. A gente vai deixar os seus contatos para quem quiser ter acesso a você. Eu agradeço imensamente toda essa sabedoria, assim, dispensada a nós. Muito obrigada mesmo, viu? Eu agradeço. Paula, obrigada pelo convite. Agradeço de coração pela oportunidade. É um universo gigante que a gente precisa conversar bastante. As pessoas precisam entender que cabe no bolso, que tem acesso. Eu já vou marcar meu horário. E que faz bem. Obrigada a todos que nos acompanham por prestigiarem, por nos darem esse espaço. Eu agradeço e quero voltar. Ótimo, gente. Muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus e até a próxima. Até.